Ontem foi a aeronáutica e hoje foram as famílias do piloto e do copiloto que divulgaram um relatório particular sobre as causas da queda de um avião em Santos em 2014. No acidente morreram o então candidato a presidente Eduardo Campos e outras 6 pessoas. O relatório do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apontou os principais fatores que, segundo as investigações, contribuíram para a queda do avião. São eles: condições meteorológicas ruins, chovia naquele dia; desorientação espacial dos pilotos, que perderam o controle da situação por causa da redução da visibilidade, estresse e aumento da carga de trabalho em função da arremetida depois do pouso frustrado; indisciplina de voo. O piloto Marcos Martins e o copiloto Geraldo Magela seguiram uma trajetória de aproximação para pouso diferente da indicada para aquela pista. A rota pré-determinada obrigava o avião a sobrevoar a pista 2 vezes, desenhando um longo 8 no ar. Mas o piloto tentou fazer um pouso direto, segundo informações colhidas pelos radares e o mapa fornecido pelo CENIPA. A tripulação também não solicitou essas informações que seriam muito importantes para o julgamento. Seria muito importante para o julgamento isso da tripulação. Se está operando instrumento, eu quero saber qual é o meu teto, a minha visibilidade, para poder me encaixar dentro do perfil da carta de acordo com a performance da minha aeronave. O relatório do CENIPA também listou fatores que podem ter contribuído para o acidente. Fadiga. Os resultados da análise de voz, fala e linguagem do copiloto indicaram que ele estava cansado e sonolento. A falta de rigor na seleção da tripulação. Os contratantes não verificaram se o piloto e o copiloto tinham experiência para pilotar o avião e se estavam com um treinamento em dia. Treinamento inadequado. Segundo o relatório, provavelmente piloto e copiloto não possuíam habilidades, conhecimentos e atitudes que possibilitassem desempenhar adequadamente suas atividades naquela situação de risco. O relatório aponta também que eles não fizeram treinamento específico para pilotar o avião do acidente. O perito contratado pelas famílias dos pilotos questiona vários pontos do relatório. Critica a informação de que, pela voz, eles aparentavam cansaço. Nós temos regionalismos. O gaúcho fala de uma maneira, o mineiro fala de forma calma, tranquila, elegante e sem pressa. Se entender isso aí como sonolência, nós temos quantos milhões de mineiros sonolentos? Afirma ainda que os pilotos tinham muita experiência. Todo piloto decola em algum momento. Eu não preciso de treinamento para decolar, tá? Porque eu já tenho esse treinamento, eu já decolo no meu dia a dia. E reclama que não houve análise de uma possível falha do avião. Eu e a minha equipe concluímos que houve sim uma falha material, e a falha material tem a ver com o fabricante, e o fabricante tem a ver com o projeto. Ele explicou que aviões desse tipo têm um componente na cauda chamado estabilizador, que, dependendo da posição que ele estiver, faz com que o nariz do avião vá para baixo ou para cima. Uma falha no sensor de velocidade fez o computador do avião emitir uma informação errada para o estabilizador, segundo a investigação particular. Para o perito, com essa falha, era impossível controlar o avião. O próprio fabricante incluiu esse sensor de velocidade, tá, no seu manual, dizendo: se esse sensor falhar, seu Paulo Bonier, o senhor poderá ter um abaixamento abrupto do nariz, porque o estabilizador horizontal vai mudar de posição, seu avião vai estar acelerando e o senhor não terá mais controle dele. Portanto, reze para estar em altitude, porque se não estiver, o senhor vai bater. Como é que o senhor conseguiu chegar a essa conclusão de que houve um problema no estabilizador? Fazendo estudos em aviões que já se acidentaram ou se incidentaram fora do Brasil, casos na Suíça, temos 2 casos. A lista que ele diz é esta, com outros acidentes da família Citation, a mesma do avião que caiu em Santos. Nessa lista aparecem 2 aviões iguais ao que caiu, que tiveram a mesma falha apresentada pelo perito, e outro modelo que caiu no ano passado com 2 executivos do Bradesco. Mas o perito reconhece que ele não analisou os destroços do avião. Não temos como analisar, porque isso aí está sob os cuidados do CENIPA, é ele quem tem a prerrogativa de controlar todos os acervos, tá? Todos os materiais. Nós simplesmente nos baseamos em casos havidos.
O advogado diz que, independentemente do culpado, o valor da indenização não muda. Se o dano for causado por A ou por B, o dano é o mesmo. Então, se ele foi causado pelo falha humana ou por falha mecânica, a indenização é exatamente a mesma. Não há diferença na indenização. Este especialista em gerenciamento de risco explica quem deve pagar essa conta. As famílias pedem indenização ao líder da operação, né? O dono do avião, o dono da operação, o dono da empresa de táxi aéreo que arrendou o avião ao partido. Este é o responsável pela operação, pelo aluguel do avião à campanha presidencial. O desafio para os advogados das famílias dos pilotos é justamente esse: descobrir quem era o dono do avião. Até agora, ninguém esclareceu com precisão quem era o proprietário, porque até a data do acidente, a transferência do leasing da aeronave, que é uma espécie de financiamento, não tinha sido concluída. E de acordo com o Código Aeronáutico Brasileiro, o prazo para a entrada de uma ação de indenização no caso de um acidente aéreo é de 2 anos a partir da data do acidente, ou seja, vence em agosto deste ano. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos declarou que as conclusões do relatório oficial sobre o acidente foram resultado de quase 1 ano e meio de trabalho com a participação de pilotos, médicos, psicólogos e engenheiros. E que o objetivo do relatório é a formulação de recomendações para a prevenção de acidentes que aumentem a segurança na aviação. A fabricante do avião que caiu, a Cessna Aircraft Company, declarou que trabalha com as autoridades governamentais de aviação e que não comenta as investigações.